Vamos ver neste áudio, as verdades e motivos que levaram à morte de Jesus na cruz, a verdade que poucos contam. Você vai compreender o que nenhum filme ou alguma ilustração mostra. Para você que Jesus nasceu para cumprir um propósito, vamos ver que Deus já tinha um plano para usar Jesus antes de criar o homem, caso o homem viesse a pecar. Para recuperar o homem após o pecado. Vamos começar do princípio, dos motivos que o levou Jesus até a cruz. A Bíblia nos mostra que o primeiro motivo que levou Jesus até a cruz foi pelo amor de Deus para com a humanidade, conforme está escrito. A Bíblia diz: Disse-lhe Jesus: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. O texto nos mostra bem claro que Jesus foi entregue por amor da humanidade, para que o homem pudesse alcançar a salvação e vida eterna por Jesus. Deus poderia tomar duas decisões se não enviasse a Jesus. Ele poderia ter destruído a humanidade e refazer uma nova humanidade do zero. Ou Deus poderia repetir o que ele fez em Gênesis no dilúvio, de escolher uma família e destruir a humanidade de novo, e a reconstruir a partir desta família. Mas isso não solucionaria o problema da raça humana após o pecado. Deus escolheu nos amar, mesmo nós sendo pecadores, e usou o plano para nos restaurar do velho homem do pecado, gerando um novo homem interior. A Bíblia chama esta restauração de Deus de novo nascimento, que é gerado pela palavra de Deus dentro do ser humano, que envolvia o sacrifício de Jesus na cruz, que era o plano de Deus. A Bíblia mostra que a crucificação de Jesus já estava no plano de Deus, antes mesmo de Deus ter criado o homem. Sim, Deus pensou em tudo. Deus já tinha determinado de usar Jesus, caso o homem viesse a desobedecer no jardim e a pecar, e foi o que infelizmente aconteceu com Adão e Eva. Este texto bíblico que vamos ver agora, nos mostra este plano de Deus, sobre o sangue de Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Carta de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 19, 20. Deus, aqui está se referindo, que o sangue de Jesus já era reconhecido no céu, ou seja, nos pensamentos de Deus, que o sangue de Jesus era a solução de recuperar o homem. Os sacrifícios de animais que tinha na lei de Deus era apenas um ato, que mostrava uma troca de uma vida pelo um pecado, que naquele tempo ocorria através da vida de um animal. A Bíblia deixa bem claro que o sangue dos sacrifícios dos animais não perdoava os pecados, mas apenas os cobria os pecados. A Bíblia ensina que a vida do animal está no seu sangue, por isso que Deus proíbe de nós comermos o sangue. Deus já tinha estabelecido que a única maneira de perdoar o pecado do homem no jardim era através do sangue de Jesus, que viria no final dos tempos. Mas, antes de Jesus vir, para derramar seu sangue na cruz, Deus usou o sistema sacerdotal, com os sacrifícios de animais, usando o sangue, para perdoar um pecado momentâneo. O sangue do animal era derramado em troca do pecado cometido. Estes sacrifícios dos animais apontava para o sacrifício de Jesus, que seria feito nos fins dos tempos. A Bíblia chama de sombra todo este sistema de leis e mandamentos, que envolvia rituais dos animais, que permaneceu até que o verdadeiro corpo aparecesse, onde haveria o verdadeiro sacrifício perfeito. Jesus é o corpo verdadeiro que veio na terra para fazer o sacrifício perfeito a Deus. Por isso, que Jesus é mencionado na Bíblia como o Cordeiro de Deus. A morte de Jesus na cruz foi para pagar a dívida do pecado, pois diante de Deus,
Cada pecado gera uma dívida, conforme o texto nos fala. A Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Carta aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 14. A dívida era tão grande que quando Jesus veio, a situação estava no extremo, pois o sistema religioso estava corrompido, as próprias leis e mandamentos de Deus estava enferma pela carne, pelos pecados dos homens, as leis e mandamentos que eram para a salvação. Estava sendo um fardo pesado, que eles não suportavam mais carregar, por causa dos pecados acumulados. O apóstolo Paulo fala que isso estava sendo prejudicial. Independente de quem tem leis e mandamento, ou quem não tem. Para Deus, todo pecado gera uma dívida, e um valor, que é devolvido para o homem que pecou. A Bíblia chama este valor acumulado de salário do pecado, ou seja, a morte do pecador. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou esta dívida, e a partir deste momento, todo pecado seria perdoado pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus, após pagar a dívida, ela nos trouxe uma chance de nos reconciliar com Deus, como está escrito. A Bíblia diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 9, 10. Vemos que a morte de Jesus na cruz nos trouxe reconciliação. Pois antes de Jesus derramar seu sangue, nós éramos aos olhos de Deus inimigos. Esta reconciliação estava sendo feita pelo próprio Deus em Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Carta 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18, 19. Observação: caso você deseje entender melhor este versículo, assista ao vídeo deste canal. A verdadeira identidade de Jesus. Após a nossa reconciliação com Deus, pelo sangue de Jesus, Ele gerou a palavra da reconciliação em nós, e graças a esta reconciliação, foi-nos aberto um caminho para podermos chegar a Deus, como está escrito. A Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 19, 20. Na cruz, Jesus abriu este caminho para nós, podermos ter acesso, direto para Deus. A carne de Jesus rasgada, significava o véu, que havia dentro do templo de Deus, que servia como uma separação, na época. Quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz, esta separação deixou de existir. E hoje, todos, independente da raça, tribo ou nação, têm acesso a Deus. E para nossas orações, poder percorrer este caminho aberto, Deus deixou o seu Espírito aqui na terra, sim, é o Espírito de Deus que intercede, e leva nossas orações e súplicas a Deus, por este caminho aberto na cruz. A morte de Jesus na cruz, além de nos abrir este caminho, Ele nos gerou a paz, entre o homem e Deus, e nos reconciliou nós com Deus. Esta reconciliação foi tão grande, que abalou o mundo espiritual, tanto aqui na terra, como lá no céu, como está escrito. A Bíblia diz: e que,
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Carta aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 20. Antes de Jesus chegar na cruz, ele carregou um peso, muito mais do que o peso do madeiro, mas o peso dos pecados da humanidade, e todas as nossas iniquidades. Jesus foi moído na sua carne, e cada gota do seu sangue, que ele derramava, era para nos perdoar. Muitos não entendem a profundidade deste ato. A cruz foi tão cruel aos olhos de Deus, que em certo momento, Deus rompeu com Jesus, e deixou Jesus sozinho por um instante, para que Jesus experimentasse a dor da separação. Foi neste momento que Jesus exclama na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era nós que merecia a cruz, mas Jesus a carregou, o peso dos pecados da humanidade, dos nossos pecados, como está escrito. A Bíblia diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. A Bíblia diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Carta a 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24. Jesus enfrentou a cruz, foi crucificado na hora terceira, ou hora sexta. Tempo romano e tempo judaico. No horário judaico, em nossas horas, Jesus ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde, ou seja, Jesus sofreu por 6 horas. Mas as dores dos pecados da humanidade, que Jesus sofreu, não pode ser medido. Foi por amor que Jesus derramou o seu sangue. Jesus nos amou, para nos libertar dos pecados, e recebemos a remissão dos nossos pecados, pela sua graça, como está escrito. A Bíblia diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5. A Bíblia diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Carta aos Efésios capítulo 1 e versículo 7. Quando aceitamos a Jesus e seu sacrifício, somos comprados para Deus. Não importa qual seja a tribo, língua, povo e nação. Nós passamos a pertencer a Deus, como nos diz a palavra. Que Jesus nos comprou para Deus. A Bíblia diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue, compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9. A morte de Jesus na cruz teve um efeito no mundo espiritual, e cumpriu o plano de Deus. Jesus aniquilou o poder do diabo. Antes de Jesus vir na terra, todos que morriam em pecados estavam debaixo do poder do diabo, pois o pecado é o que prende na morte. Por isso os que morriam em pecados estavam presos. Jesus morreu sem pecado nenhum, as correntes da morte não o podiam deter. Jesus destruiu este império, este domínio. Jesus foi o primeiro humano viver uma vida sem pecado. Jesus rompeu o ciclo da vida e morte. Por isso que Jesus é o único que pode nos ajudar a nós a romper este ciclo. Quem morre em Jesus, perdoados dos pecados, vai poder ser ressuscitados por Jesus. A Bíblia diz: visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele, igualmente, participou. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. Carta aos Hebreus, capítulo 2 e versículo 14. A Bíblia diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, que eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 17, 18. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Ele veio resgatar o homem, após o pecado. Ele pagou a dívida na cruz, através do seu sangue, ele nos perdoou. Ele nos abriu o caminho do perdão, direto para com Deus. Ele nos trouxe a paz, e nos reconciliou com Deus. Entenda que tudo isto está na cruz em seu sangue derramado. Todo que olhar para a cruz e aceitar o seu sacrifício está aceitando o amor de Deus. Mas aquele que olhar e o rejeitar está rejeitando a última oportunidade de Deus. Para finalizar este áudio, desejo que você tenha compreendido o porquê que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue. Jesus, em breve virá te buscar. Esteja você em vida, através do arrebatamento. Ou na morte física, através da ressurreição do teu corpo. Se você já o aceitou, permaneça fiel. Se ainda não o aceitou, como teu Salvador, aceite-o agora. Peça perdão por teus pecados, e leia os Evangelhos, para você aprender. Jesus te ama, e está feliz por você estar o aceitando. Jesus está te abraçando agora. Como um pai, que abraça seu filho, ou uma mãe, que abraça sua filha. Por você o ter o aceitado, por reconhecer o seu sacrifício, que por amor, ele o fez por ti. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.